Boa noite. Está começando o Telecâmara, para que você saiba as notícias mais recentes sobre o Poder Legislativo de Bagé. O presidente Wilson Moraes, do PMDB, que é proponente da homenagem para a Fazenda Esperança, que será realizada no próximo dia 7, vem cobrando na tribuna da Câmara e em qualquer espaço que tenha oportunidade o repasse de R$50 mil para a Fazenda Esperança e de R$43 mil para o Pronto Socorro. Os valores foram doados pelo Legislativo. A Câmara autorizou que a Prefeitura repassasse da verba que lhe pertence em abril, com o objetivo de ajudar as instituições sociais. Que o prefeito municipal pague os 50 mil para a Fazenda Esperança, que é dinheiro nosso, da Câmara, para a construção de uma serralheria e uma marcenaria lá dentro, para dar uma melhor qualidade de tratamento para os dependentes químicos. E hoje tem 31 internos lá e nós estamos precisando desse recurso. A Fazenda Esperança, que é considerada como utilidade pública municipal, está precisando desse valor. É um dinheiro que é da Câmara, não é da Prefeitura, eu não estou pedindo esmola. Então eu peço ao prefeito que fique sensibilizado com a questão das drogas, com a questão do vício que nós temos aqui em Bagé. Hoje nós temos mais de 7 mil dependentes químicos em Bagé, e a única comunidade terapêutica que tem em Bagé é a Fazenda Esperança. Então que ele pague, por favor. O pronto-socorro, olha o nosso pronto-socorro, centenas de pessoas são atendidas diariamente lá. Nós liberamos R$43 mil para o pronto-socorro, e também o prefeito não pagou. Então eu peço para o prefeito municipal que tome as suas providências, que aonde eu for eu vou estar cobrando, que se não pagar, vai ser um calote que o Executivo está dando no Legislativo. O vereador Antenor Teixeira, do PP, apresentou informações do Ministério da Previdência Social que apontam falhas ligadas ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Bagé. O presidente do fundo diz que as irregularidades são do município e não do Funpas. Veja na reportagem. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador Antenor Teixeira, realizou reunião extraordinária nesta quarta-feira, dia 29, para debater as irregularidades do Funpas apontadas pelo Ministério da Previdência Social. Os motivos são as 3 propostas do Executivo que prevêem a regularização do fundo, que estão sob análise da CCJ. O vereador Antenor Teixeira divulgou as informações pela primeira vez em manifesto na tribuna da Câmara, na sessão ordinária do dia 20. A situação do Fundo de Pensão de Bagé ela não é grave, ela é gravíssima. De toda o tipo e espécie de irregularidade que possa ter ocorrido. Atendimento ao MPS de autoria indireta do prazo, irregular. Caráter contributivos entre ente e ativos, irregular. Caráter contributivo, irregular. Pensionistas, repasses, irregular. Pagamento de contribuições parceladas, irregular. Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, irregular. Demonstrativo de informações previdenciárias e encaminhamentos do SPPS, irregular. Demonstrativos contábeis, irregular. Equilíbrio financeiro, irregular. Cálculo autuarial, irregular. O presidente do fundo, Diógenes Rodrigues, disse que a maioria das irregularidades são do município e não diretamente do fundo, e que os projetos, se forem aprovados, sanarão os problemas. Sem a aprovação das propostas, o município não tem a liberação do Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP, o que impossibilita de assinar convênios com a União e o Estado. Com relação aos fatos relativos às irregularidades que foram apresentados como se fossem do Fundo de Previdência, ou Funpas. Primeiro que esse documento é um extrato externo de irregularidades ou de regularidades dos regimes previdenciários. Mas veja que a segunda linha trata de município de Bagé. Então não é irregularidade do Funpas, do fundo, do RPPS, mas do município num todo. E o município num todo, que se entende, é o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as empresas, as autarquias, e dentro dessas, naturalmente, por fazer parte, também entra o RPPS. Não sendo
aprovado esses projetos, valerá a lei anterior, que era de 2010. E essa lei tem índices de contribuição complementar muito superiores aos da lei atual, de acordo com aquilo que foi estabelecido pelos cálculos atuais, 2012, 2013 e agora 2014. Então, não havendo essa aprovação, esses itens vão continuar irregular até que se pague essa diferença de alíquotas. O vereador Antenor rebate as afirmações do presidente do fundo, dizendo que ele está equivocado. É um problema da diretoria do FUNPAS, do próprio presidente do FUNPAS, do Jorge, mas não dos funcionários que estão aposentados e os que vão se aposentar a partir desse ano. É óbvio, eu venho colocando sempre, que não é um problema único e exclusivo do município de Bagé. O fundo previdenciário dos municípios existe nas cidades do porte de Bagé, existe problema em quase todas, como existe no fundo de previdência do Estado, do próprio IPE, que é uma das grandes metas do próximo governo, do governo Sartori, é resolver também o IPE. Então, eu não estou atirando a culpa unicamente para cima do governo. O que nós colocamos aqui, sim, é que o governo quer pagar uma pequena parcela e atirar para o próximo governo. E que, dessa forma, nós não aceitamos. O nosso pedido de um parecer é para saber as irregularidades apontadas que ficariam regularizadas com os projetos que estão trancados nessa casa e o que é que não ficaria, para nós tomarmos um trabalho. Como, e bem falou, o presidente do FUNPAS, que o governo, através de uma liminar, conseguiu a certidão de previdência, então não existe mais essa urgência da aprovação dos projetos, que eram as questões de obras e ações do governo que estariam trancadas por não ter a certidão. Como foi obtida a certidão pelo governo, nós da comissão decidimos, por uma tranquilidade muito maior e por uma responsabilidade também maior, preocupado com o nosso pensionista, que é aquele que trabalhou a vida toda e que hoje carrega nas suas costas, que herdou uma dívida de mais de 200 milhões, onde o governo quer pagar uma pequena parcela e quer mandar uma enorme parcela para o próximo governo, que vai assumir, o município, sem dúvida nós temos essa tranquilidade, porque existe a certidão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final enviou as informações concedidas pelo Ministério da Previdência e os projetos para análise técnica da contadora da Câmara, Adriana Quisato, e do procurador jurídico, Eduardo Deibler. Conforme Teixeira, o parecer deve ser concedido na próxima reunião da CCJ, terça-feira, dia 4. Com o parecer técnico em mãos, a comissão deve ir a Brasília para buscar mais informações sobre o FUNPAS no Tribunal de Contas da União. A Câmara realizou sua sessão ordinária desta segunda-feira. Confira as matérias que tramitaram. O Legislativo derrubou o veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Esquerda Carneiro, do PTB, que estabelece salário produtividade aos agentes de trânsito de Bagé, os azuizinhos. Foram 12 votos contra o veto e apenas 1 a favor. O projeto do Poder Executivo, que busca a liberação de R$ 229 mil para aplicar na capacitação de gestores públicos, foi arquivado pelo plenário, com 8 votos contra e 7 a favor. Tramitaram em segunda discussão as seguintes matérias: o projeto de lei do Poder Executivo, que institui uma área da cidade como condomínio horizontal de lotes, e o decreto de autoria do vereador Geraldo Saliba, do PTB, que concede o título de cidadão bagéense a Francisco Carlos da Cruz Viçosa. Essas propostas deverão ser votadas na próxima sessão, quinta-feira. Vereador Jandir Paim vem acompanhando de perto a construção da praça do bairro Ivo Ferronato, denominada Centro de Esporte Unificado, obra por ele proposta. A obra da Praça dos Esportes e da Cultura, localizada no bairro Ivo Ferronato, está em fase de acabamento. As obras, que começaram em maio de 2013, devem ser concluídas em janeiro de 2015. O projeto, orçado em quase R$ 2 milhões, prevê a construção de quadra poliesportiva coberta, pista de caminhada, salas de multiuso, pista de skate, cine-teatro, anfiteatro, playground, telecentro, biblioteca, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e áreas de lazer. A iniciativa é proposta do vereador Jandir Paim, do PT, que é líder comunitário na região há cerca de 20 anos,
Ele diz que o investimento vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas. Nós começamos a nossa luta aqui no bairro Ferronato em 1994, mais precisamente dia 21 de agosto de 1994, na época da ocupação aqui. Então, de lá a gente vem lutando para melhorar cada vez mais a nossa comunidade, entre todas essas conquistas, o transporte, a educação, a abertura da escola, saúde, segurança. Sempre foi uma luta por uma praça, mas ainda em 2004, 2003, 2004, nós começamos a lutar por uma pista de caminhada, uma quadra poliesportiva e uma praça para a nossa comunidade. O prefeito Dudu, hoje prefeito, era secretário da SMAL na época, participou de uma reunião aqui que a gente fez a reivindicação. Graças a Deus fomos felizes, mais uma conquista da associação do bairro Ferronato. Eu tenho o prazer de dizer e o orgulho de dizer que presidi a associação na época. Essa aparelhagem sendo colocada à disposição da comunidade aí, muito em breve aí, e vai mudar totalmente a nossa realidade em termos de cultura, esporte e lazer na nossa comunidade. Os alunos da Escola Municipal Professora Creuza Brito Jorges, que fica ao lado da futura praça, estiveram visitando as obras. Onde a gente brincava na rua, se queimando o sol, periga até um carro pegar a gente até. Qual a parte da praça que tu mais vai utilizar? A pista de skate e o futebol. Nós temos alunos que não conhecem nem o centro da cidade, eles não sabem onde fica o Militão, onde fica uma praça, uma pista de skate. Eu acredito que tudo que venha para melhorar e para levar a juventude dos nossos alunos para o bem é ótimo. O Telecâmara de hoje fica por aqui. Assista a seguir, ao vivo, a sessão especial de entrega do título de vereador emérito ao ex-vereador e ex-prefeito Camilo Moreira. Na sequência, a reprise da sessão ordinária desta segunda-feira. Assista também aos programas Pode Virar Lei, Agenda da Semana e Relatório de Viagem. Obrigado pela sua audiência e boa noite!